Deus abençoe. Abre aí sua Bíblia em Hebreus 12. Hebreus no capítulo de número 12. Versículos de 1 a 4. Hebreus 12, de 1 a 4, nós vamos ler. Você encontrou aí, meu irmão? Hebreus 12. Amém? Versículos 1 a 4. Esse trecho vai começar com uma conclusão. O autor, aquele que escreveu, o escritor de Hebreus, ele no capítulo 12, ele vai iniciar aqui com uma conclusão. Ele começa assim, olha: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Até aqui, irmãos. Eterno Deus, quero colocar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, porque não deveríamos nunca sair das Tuas mãos, da Tua presença. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, nos abençoe, Pai, nos direcione, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos sair, Pai, essa noite daqui, Deus, conscientes, Deus, de como devemos viver. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, na semana passada, nós celebramos a Páscoa, e nós começamos um período de 50 dias, que vai da Páscoa até o Pentecoste. Você recebeu um folhetinho aí na entrada. É um período em que nós vamos estar buscando Deus, buscando de uma forma diferente. Ou seja, que você vai buscar a Deus de uma forma diferente, para estar com o seu coração em chamas. Orando mais. Você que ora, você lê a palavra, ore mais, leia mais a palavra. Busque mais a Deus, jejue, não é? Cultue a Deus. Há um grupo da igreja que faz um culto diário. Todos os dias tem um grupo que nós cultuamos a Deus diariamente, às vezes 2 vezes por dia. Tem sido bom. E nós temos buscado então a Deus. E esse período então aqui que nós não chamamos de campanha, nós estamos chamando de um período de nós pensarmos, repensarmos, e de nós estarmos realmente buscando mais a Deus, tendo atitudes que nós busquemos mais a Deus, para que tenhamos um coração sempre incendiado pelo Espírito Santo. Esse termo, coração em chamas, é um termo muito wesleyano. John Wesley, que foi o pai do metodismo, aonde nós saímos, a Igreja do Nazareno tem suas raízes tanto puritanas quanto metodistas. Nós somos um povo wesleyano. Esse é um termo muito nosso. É um termo de um coração em chamas, um coração pegando fogo, tá? E hoje, então, na semana passada, que nós falamos a respeito da Páscoa, nós começamos falando sobre viver a nossa vida centrada na obra redentora de Jesus Cristo. Porque nós, como cristãos, o centro da nossa vida tem que ser Jesus Cristo e aquilo que Ele fez. O Cristo que morreu para salvar o homem dos seus pecados, como diz lá em Mateus 1:21. O Cristo que ressuscitou para a nossa justificação. Então nós precisamos viver isto nas nossas vidas. A Páscoa é a centralidade das nossas vidas. Jesus, o sacrifício de Cristo, que nós lembramos Ele em toda ceia. E Jesus, Ele deixou claro que nós precisamos fazer isso até quando Ele voltar, para que não se caia no esquecimento que Ele morreu para nos salvar do pecado.
nos salvar da culpa e da pena do pecado. E também viver a vida de Cristo. Como Cristo ressuscitou, assim nós também ressuscitaremos, e que hoje já estejamos vivendo como ressurretos do Senhor, como pessoas que morreram para o mundo e ressuscitaram para uma nova vida em Cristo. Então isso nós, na semana passada, nós meditamos a respeito disso, para que nós vivamos isso nas nossas vidas. E hoje eu vou começar a falar sobre 5 atitudes. Hoje falarei a primeira, e que foi extraído de uma obra puritana, de um autor puritano, um teólogo puritano, A.W. Tozer, que escreveu um livro chamado assim, Os 5 Votos para você obter poder espiritual. E esses 5 votos que A.W. Tozer ele coloca são extraídos da Bíblia, e é muito interessante para nós compartilharmos sobre isso. Então entenda que A.W. Tozer, esse puritano, ele coloca como votos que devem ser assumidos na nossa vida. Eu não vou abordar como um voto para você. Se você quiser assumir esse como voto na sua vida, lembre-se o que diz lá em Eclesiastes capítulo 5, que os votos que nós assumimos com Deus, eles precisam ser cumpridos. Que melhor é não assumir votos loucos com Deus, que você não cumprirá, do que assumir e não cumpri-los. Então eu não vou colocar aqui como um voto a ser assumido, mas como uma atitude séria, como atitudes sérias que nós precisamos tomar nas nossas vidas, para que nós consigamos viver Cristo como centro das nossas vidas. Porque não é brincadeira, Cristo não é brincadeira. Nós não estamos brincando de ser cristãos, nós não estamos brincando de ser igreja, nós não estamos brincando de ser um povo da fé. Nós temos que assumir isso como a nossa vida. Cristo como a centralidade da nossa vida, como alvo da nossa fé. A igreja como a comunidade dos santos. E nós precisamos assumir de uma vez por todas a nossa condição de santidade sobre a terra. Porque nós somos santos. Temos que ser santos no sentido de não santo milagreiro, que faz milagres, isso e aquilo, nessa concepção romana, mas na concepção de separados do mundo. Porque nós fomos criados por Deus para isso, para sermos separados do mundo. Nós não temos nada com o mundo. Nós temos que viver aquilo que está em João 17, que diz lá, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E é assim que nós devemos viver e precisamos assumir isso de uma vez por todas nas nossas vidas, porque realmente, como eu disse, esse negócio não é brincadeira não, não é bolinho não é ser cristão. Nós precisamos ser crente, ou somos ou não somos. Amém? Então, nós precisamos assumir esse papel de santidade nas nossas vidas, de homens e mulheres separados, em meio a uma sociedade turbulenta, pecaminosa, nojenta, blasfema, mas que nós não estamos contaminados com isso. Muito pelo contrário, como sal e luz desta terra e deste mundo, nós precisamos viver em meio aos pecadores. Amém, querido? Então é isso que nós vamos aqui estar nesses 50 dias, em 7 cultos, já fomos o primeiro, esse é o segundo, e hoje nós vamos começar com a primeira atitude que nós precisamos tomar nas nossas vidas. E é uma atitude de seriedade. Primeira atitude, trate o pecado com seriedade na tua vida. Primeira atitude, já viu que engrossou o caldo, não é? O caldo engrossou hoje. Ih, meu Jesus amado, não é? Mas é uma grande verdade. Nós precisamos tratar o pecado com seriedade na nossa vida. Sabe, meus queridos, hoje existem muitos pastores, como por exemplo nosso querido e amado irmão pastor Humberto, lá da segunda igreja. Me veio ele à cabeça, psicanalista, teólogo, fez psicanálise. E eu tenho certeza, que eu nunca conversei sobre isso com ele, mas eu tenho certeza que para ele, como muitos psicólogos e psicanalistas, nos seus divãs, existem muitas pessoas que estão ali, deitando no divã, falando com os psicólogos que possuem um complexo de culpa. E esse complexo de culpa, que às vezes muitos cristãos vão ir para os divãs dos psicanalistas, não tem outro nome a não ser pecado.
que estão com um complexo de culpa porque estão vivendo uma vida de pecado. E, irmãos, verdadeiramente o pecado traz culpa sobre a vida das pessoas. Ele traz culpa. Ele traz uma pena e traz culpa, um sentimento de culpa sobre a vida das pessoas. E muitos cristãos, irmãos, então estão confundindo hoje a atuação, a ação do pecado sobre a vida delas como problemas existenciais, ou como problemas psicológicos, ou como problemas emocionais. Tudo isso é oriundo do pecado, que traz culpa sobre o homem. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus veio salvar a humanidade do pecado. Porque o maior inimigo, o maior problema que o homem tem, chama-se pecado. Nós hoje podemos estar aqui nessa noite preocupados com as contas que temos que pagar amanhã. Que são problemas que nós precisamos resolver. E nós vamos dar um jeito. Se não temos dinheiro, vamos dar um jeito. Não é? Às vezes você estica um pouquinho mais o pagamento, paga uns dias atrasados, ou dá um jeito, dá os seus pulos, né? E acaba pagando. E a gente, então eu estou dando só um exemplo. Às vezes você tem um problema para resolver amanhã no trabalho, um problemaço, um abacaxi. Aquele cliente que não paga, ou aquele trabalho que está atrasado para entregar, o chefe que está te perseguindo, você está com um problema. Mas acima de todos esses problemas, se coloca o pecado. O pecado na vida das pessoas. Porque o maior problema do homem é o pecado. Sabe por quê? Aqui no capítulo 12, versículo 1, diz que o pecado tenazmente nos assedia. Essa é a característica mais marcante do pecado. Ele é tenaz. Tenacidade é envolver com habilidade. O pecado envolve as pessoas com uma habilidade que é incrível, é impressionante. Tenazmente também quer dizer cercar continuamente. Então sabe que eu quero falar uma coisa para você nessa noite. O pecado, ele é habilidoso. E ele vai se apresentar nas nossas vidas como uma arapuca. Sabe o que é uma arapuca? Uma arapuca é uma armadilha que se monta para pegar passarinho. Chama-se arapuca. Tem outros nomes por aí que agora eu não lembro. Lá na minha terra chamava arapuca. Tinha um outro nome também que agora não me vem à cabeça. Oi, lembra? Alçapão, né? O alçapão, exato, é isso mesmo, arapuca, alçapão. Que você coloca ali, às vezes, tem uma arapuca, um alçapão, que é uma gaiola, que se coloca um passarinho ali, às vezes uma fêmea, né? E ali põe a fêmea, naquela arapuca, para atrair um macho. E ela está ali, às vezes cantando, às vezes muito bonitinha, mas ela está do lado de cá da gaiola, presa. E aí ela atrai um machinho, um canarinho, um passarinho, não é? E aí aquele passarinho vem atraído pela beleza daquela passarinha, ou do passarinho fêmea, ele vem atraído e ele cai na arapuca. Na hora que ele vê que ele chega perto e que ele vai ali e põe os seus olhos em cima daquele passarinho, já fechou a portinha lá atrás dele, muita habilidade, cleque, pronto, ele está preso para o resto da vida. E ele vai aí então para a gaiola e ele vai cantar agora, eu acredito que de tristeza, porque antes ele tinha toda a liberdade, todo o universo para viver, o céu azul, e agora ele tem que ver o sol nascer quadrado todos os dias da sua vida. Não é verdade? Né? Assim somos nós, irmãos. O pecado, ele se apresenta assim. Às vezes se pega um passarinho, não sei qual que a crueldade do homem fura os olhos dele para ele poder cantar. Não sei se é o pintacilgo, tadinho, né? Fura, cega ele para ele poder cantar. E ali então, querido, essa é a vida. Por quê? Porque ele sucumbiu à habilidade de um caçador.
E é assim o pecado, ele tem habilidade para nos enredar, para estar nos cercando. E a palavra de Deus, então, aqui coloca como aquele que nos cerca continuamente. O pecado está nos assediando com tenacidade, com habilidade, em todos os lugares. E aí, então, você precisa entender pelas Sagradas Escrituras que o pecado, ele não está só ali na esquina. O pecado está na rua inteira. O pecado, às vezes, entra dentro da tua casa. Através do quê? Das tentações. Porque o pecado, o primeiro passo dele é te tentar. O passarinho, ele só caiu naquela gaiola porque ele foi tentado pela beleza da fêmea. O exemplo que eu estou usando. Ele foi tentado. E aí mexeu, então, com as fraquezas do coração daquele passarinho. Então, meus queridos, o pecado, ele está em todos os lugares. E ele vai se apresentar como uma tentação exatamente naquela área que você e eu somos fracos. Naquela área, é ali que ele vai querer te pegar. Então, às vezes ele está na esquina, às vezes ele está na outra esquina, às vezes ele está no trabalho, na escola, na internet, dentro de casa, mas aonde ele está tenazmente te assediando, com habilidade, para te derrubar nas suas fraquezas. Então, veja bem, você tem um inimigo que é astuto. Então, nós precisamos tratar com seriedade essa história de pecado. Porque, meu querido, você entenda que você vai cair na arapuca. Se você sucumbir à tentação, você vai cair na arapuca. O pastor Fernando César, nosso superintendente, nosso amigo, nosso pastor, ele sempre fala, olha, é melhor, meu querido, você confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. Então, meu irmão, nós precisamos resistir. E como então nós devemos tratar o pecado nas nossas vidas, as tentações das nossas vidas? Então, veja bem, eu estou falando aqui, meu querido irmão, do seguinte: o pecado é quando você já caiu à tentação. Você já escorregou. Você já caiu na arapuca. Você sucumbiu à sagacidade daquela tentação e a tua fraqueza te derrubou. E aí você está preso. Como tratar? Como fazer? Diz a palavra do Senhor aqui, diz aqui o texto, através de uma microparábola. Existe uma microparábola aqui, nessa passagem, que diz aqui no versículo 1, quando ele fala assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui, meus irmãos, a vida, nessa microparábola, é colocada como uma corrida, que nós somos chamados a participar. Como é gostoso correr! Como é gostoso lá nas provas que eu fui com o João, correr. Fomos lá para São Silvestre, e eu corria São Silvestre comendo a poeira dele, né? Do irmão André, do Malaquias, né? Os coitados chegaram, descansaram, podia correr de novo e eu não chegava, né? Mas é gostoso você correr. Aí fomos correr a corrida da Lua. Foi a única corrida que eu cheguei na frente do João. Ele se machucou. E aí eu cheguei na frente dele, né? Ele na linha de chegada se machuca, coitado, né? Mas é gostoso você correr. E aqui a palavra de Deus diz desta corrida, que nós estamos numa corrida, certo? Então, a vida é uma corrida. Mas diz aqui a palavra do Senhor que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Todo o peso e todo o pecado. E aqui então se coloca a palavra de Deus que há, meus irmãos, obstáculos nas nossas vidas. Que existem obstáculos que foram colocados nesta corrida. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E existem obstáculos nesta corrida que são colocadas. E quando nós corremos, meus irmãos, se nós tropeçarmos em algum obstáculo, você vai se machucar. Eu me lembro uma vez, a Isabela criança, pequenininha, nós fomos fazer um evangelismo numa praça pública, lá no Taquaral. E aí eu me lembro que nós chegamos na praça, nós tínhamos alugado vários
brinquedos, pula-pula, piscina de bolinha, pipoca, algodão doce, estava tudo ali para a gente fazer aquele evangelismo. E a minha esposa parou com o carro, eu vi a Isabela descer, do jeito que eu vi ela descer, eu falei, pronto, ela vai se arrebentar. Porque na hora que ela viu tudo aquilo, brilhou os olhinhos dela, e ela com um tamanquinho de saltinho assim, eu falei, não vai dar certo. Mas foram uns 4, 5 passinhos de corrida, já se arrebentou. Machucou tudo, ralou o joelhinho, eu falei, coitadinha, acabou a brincadeira para ela, né? E às vezes é assim que nós estamos correndo a nossa vida, e se nós tropeçarmos num obstáculo, a gente vai se arrebentar, meus irmãos. Nós vamos nos arrebentar. Então a palavra de Deus diz que nós precisamos nos desembaraçar. Precisamos remover todos os obstáculos da nossa vida. Mas olha só o que está dizendo a palavra aqui, olha só. Portanto também vós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos. Nós que precisamos nos desembaraçar. E às vezes nós estamos transferindo a responsabilidade do que nós devemos fazer para Deus. Deus, me livra disso. Deus, me livra daquilo. Deus, tira isso. É você que tem que retirar. É você que tem que retirar os obstáculos que foram colocados na tua vida, não é Deus. A palavra diz aqui, nós precisamos nos desembaraçar. Eu lembro de uma pessoa que ia na igreja, eu falava, querido, você precisa parar de fumar, filho. Eu vou parar no dia que Deus quiser. Eu falei, então você já devia ter parado. Ele nem queria que você começasse a fumar, cabra safado. Né? Então para, porque ele não quer. Né? Mas é ele que, eu falei, você que vai lá, são suas pernas que vão para o boteco comprar o cigarro. É o dinheiro que está no teu bolso, safado. Então, irmão, somos nós. Nós que precisamos tomar uma atitude de remover alguns obstáculos da nossa vida, aos quais nos levam ao tropeço, nos levam à arapuca, nos levam à prisão, o pecado. Então essa é uma responsabilidade de cada um de nós. E às vezes ela está sendo transferida para Deus. Então essa é a primeira atitude. Desembarace tua vida. Desembarace tua vida, meu querido. Sabe, não adianta nada hoje você vem aqui cantar, eis-me aqui, Senhor, domina-me, me humilho, isso e aquilo, saímos daqui humilhado, e a primeira coisa que você faz ao entrar lá na empresa é já começar com uma mentira para o seu chefe. Ô chefe, eu não vim ontem porque eu estava com diarreia, eu vim ontem porque peguei uma virose, estava com dengue, mas já passou a dengue, foi 30 minutos só de dengue. Rapaz, isso é digno de estudo científico, uma dengue de 30 minutos de um dia só. Né? Então, meu irmão, não adianta. A gente precisa se desembaraçar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o pecado, meu irmão, ele escraviza. Escraviza. Porque a palavra, como diz aqui, que ele é uma cerca, ele te trata como um animal. Como um animal. E lá em Romanos, capítulo de número 1, diz que aqueles que estão no pecado, eles continuamente, eles têm uma mente reprovável e fazem atitudes reprováveis. Então, o pecado tem esse poder na vida das pessoas. Acaba com a mente das pessoas. Precisa desembaraçar, meu querido. Precisa parar de ser mentiroso para tentar sair bem na fita com o chefe. Precisa parar de vender porcaria como se fosse a melhor coisa do mundo, a panaceia, como se fosse o produto que ia resolver os problemas da humanidade. Precisamos parar com esse negócio, meu irmão, não fazer o que se fala, não viver o que se prega. Nós precisamos parar com esse negócio, meu irmão. Precisamos parar de falar que fez os cálculos quando não fez. Precisa parar com esse negócio. E é você que tem que se desembaraçar. É você.
Sou eu na minha vida e você na tua. Então, desembaraça. Desembaraça a tua vida. E não é lá na desatadora dos nós. Viu, querido? É você com Jesus Cristo. Viu, meu irmão? Você que desate os seus nós. Viu? Muito bem. Quem escuta pela internet fala, pronto, acabou. Segunda atitude. Corra a corrida que te foi proposta. Aqui a palavra de Deus diz assim: corramos a carreira que nos está proposta. A tua vida, meus irmãos, é uma carreira. E a coisa que nós mais queremos no trabalho é um plano de carreira. Não é verdade? Um plano de carreira. A vida é uma carreira em que Deus tem um plano para você. Então Deus, Ele fala que para você vencer o pecado, você precisa correr a carreira que Deus propôs para você. Você precisa viver o plano que Deus propôs para você. Mas o pecado, a tentação, o inferno, o capiroto, eles são astutos. E a coisa que ele mais quer é colocar na tua vida que Deus não tem plano nenhum para você. Mentira! Deus tem um plano para você. Deus tem um propósito para você. E você encaixa direitinho nos propósitos de Deus. E Ele te fez de uma maneira tão única, tão singular, que não adianta, não vai ter outro para colocar no teu lugar. Que Ele vai ter que fazer outro, se você não assumir o teu papel. Porque a gente vive falando assim, se você não fizer, vai ter outro. Tudo bem, vai ter outro. Mas vamos lá, se o Bruno parar de cantar, o Jack parar de cantar, todo mundo parar de cantar, eu vou ter que cantar. Vocês estão fritos, mas eu vou cantar. Por quê? Eu até de vez em quando dou uma cantada aqui. Mas estou no meio de todo mundo, não é? E aí então fica aquele negócio meio nebuloso, né? Aproveita o Daniel fazendo aí os seus falsetes, isso e aquilo, e aí eu vou no meio. Mas imagina eu ter que fazer esse negócio sozinho. Eu acabo com a igreja em 2 tempos. Prega, pastor, não é? Vou fazer, mas não vou fazer direito como o Bruno, como o Daniel, como o Jack e os outros. Por quê? Porque Deus te fez único, meu irmão. Deus te fez com cordas vocais de ouro, meu irmão. A minha foi feita na cacetada. Eu e o Pato Donald estamos ali, ó. Então, meu irmão, você é um único. Você é único, meu irmão. Corra a corrida que te foi proposta. É você. É com você que Deus quer algum negócio. É com você que Ele quer um plano perfeito para você. Diz aqui também, persevere. Então, olha, corre com perseverança. Ou seja, nunca pare de correr. Nunca pare de correr. Eu me lembro de uma pessoa que foi dar um conselho, nunca esqueci. Eu nunca esqueci, isso tem muitos anos. Ele estava dando conselho para a filha dele, que ia estudar numa outra cidade. E esse pai deu um conselho interessante. Falou, filha, é o seguinte, olha, você está saindo de casa, você vai estudar fora, e é uma cidade violenta, onde você vai estudar. E quando você estiver, então, andando no centro da cidade, onde tem a trombadinha, onde tem bandido, esse pai, esqueci de dizer, ele é engenheiro. Ele falou, olha, existe uma fórmula da física que é energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, energia cinética é aquela energia que você pode empreender nas pessoas para jogar ela longe. Então, o que acontece? A massa é constante. Não vai aumentar. Só com os anos, né? Você vai comendo as picanhas da vida, vai aumentando a massa. Né? Mas enquanto você está andando, a massa é constante. Mas você pode alterar a velocidade. Então, veja bem, 100 quilos com uma velocidade de 20 por hora, dá 20 vezes 100, dá 2.000. Mas se você anda com uma velocidade de 40, dobrou a energia cinética. Você dá um jogo de corpo no trombadinho, você joga ele lá longe. Então você vê o jogador de futebol, ele vem dar um jogo de corpo, o Rafael e o irmão dele conhecem muito bem isso, foram os craques da Ponte Preta, né? Da Ponte ou do Guarani? Tá fora, da Ponte, né? Cracaços lá,
sabe nem disso. Você vem correndo, você dá um jogo de corpo no camarada, o cara voa. Porque energia cinética, certo? Então isso é perseverança. E a palavra de Deus está dizendo isso. Corra com perseverança, não pare de correr. Porque no dia em que você parar de correr, tua energia, ela vai diminuir também. Então nós não podemos parar de correr com Cristo. Não podemos parar de correr para quê? Para que a presença do Espírito Santo em nós esteja sempre, meu irmão, sempre aumentando. Sempre aumentando. Porque nós estamos numa corrida. A nossa carreira é uma corrida, não é uma caminhada, é uma corrida. Então não esmoreça, persevere em nome de Jesus. Sempre olhando à frente, porque ninguém corre olhando para o chão. Dá certo, João, correr olhando para o chão? Vai levar um tombão, não vai? Então você tem que correr olhando para frente, irmão. Olha, você vê lá o Usain Bolt, é ele, o Usain Bolt, aquele camarada que bateu o recorde dos 100 metros quadrados. Meu amigo, ele não fica olhando para o umbigo dele. O camarada... eu falei o que eu falei de besteira? 100 metros quadrados, não. 100 metros raso. 100 metros quadrados, coitado. Né? As besteiras que eu falo. 100 metros raso. Ele não corre olhando para a ponta do tênis dele. Ele corre olhando para a fita de chegada. Porque se ele começar a correr assim, ele vai tropeçar no pé, vai cair, vai se arrebentar. Assim, meu irmão, diz a palavra aqui, olha, correi olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Ou seja, irmão, não pare com a tua fé, não pare com a tua perseverança. Corra sempre olhando para Cristo, porque se olhar de lado, meu irmão, você vai meter a cabeça numa placa. Olhou para o outro, você vai tropeçar. Olha para Cristo, 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 é Cristo na tua vida. Amém, meu irmão? Então nós precisamos tratar o pecado como ele é. O pecado é chechelento, o pecado quer te derrubar, o pecado quer acabar com a tua vida, meu querido. Ele quer acabar com os planos de Deus na tua vida. E nós então precisamos, meu irmão, viver os planos de Deus na nossa vida. Para terminar aqui, a palavra do Senhor no versículo 4 tem uma afirmação verdadeira e tenebrosa. Ora, na vossa luta contra o pecado, você não resistiu ainda até o sangue. Até onde nós devemos resistir o pecado? Até o sangue. Até o sangue, até o fim. A palavra utilizada aqui, meu irmão, é colocar um exército em batalha. A palavra que foi usada aqui no original, essa resistência até o sangue, é colocar um exército em formação para a batalha. Então, meu irmão, entre tudo que eu falei aqui, guarda o seguinte: você precisa tratar o pecado na tua vida como uma declaração de guerra. Declare guerra ao pecado na tua vida. Trate com seriedade o pecado na tua vida. Declare guerra ao pecado, em nome do Senhor Jesus. Se não fizermos isso, nós vamos ficar para o meio do caminho. Precisamos declarar guerra ao pecado. E quem vai para a guerra não sabe se volta. Vai para lutar e não sabe se volta. Mas na guerra contra o pecado, nós sabemos aonde chegaremos. Nós chegaremos no céu. Que é onde é a nossa linha de chegada. Nossa linha de chegada é o céu. Nossa linha de chegada é a presença de Deus. Amém, meu querido? Então você precisa, hoje à noite, você precisa tratar o pecado com seriedade na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã.
Sabe que esse é um tipo de mensagem que eu gosto de pregar. Eu gosto de pregar. Porque um monte de gente sai com raiva de mim da igreja. Eu gosto, vocês vão me lembrar de mim o resto da semana. Os camaradas saem bravos às vezes comigo e vão, pô, o pastor não podia ter pregado um outro negócio, né? Justo hoje que eu fui na igreja, né? Deus te trouxe essa noite para você ouvir isso, meu irmão. Porque Ele te quer. Porque Ele te quer. O pecado, meu querido, além de acabar conosco como seres humanos, ele nos afasta de Deus. E Deus criou você para você estar ao lado dele. Você não foi criado para mais nada. Não é aquela relação que às vezes nós temos com o nosso cachorrinho, de botar uma coleira nele e sair puxando ele pela rua, ou às vezes ele puxando a gente pela rua. Não é essa relação. Ele quer uma relação de estar perto de você. Ele quer uma relação de te chamar de filho. Ele quer essa relação de proximidade. Mas o Deus Santo, Ele não tem como se relacionar com um homem pecador. Até quer, mas não pode, não consegue. Então nós precisamos tratar com seriedade o pecado nas nossas vidas. Nós vamos cantar um louvor agora que fala assim: aquece o meu coração, Senhor. Aquece o meu coração. E antes de cantar, eu só quero lembrar daquela noite quando John Wesley entrou numa reunião e ao ouvir ali o prefácio da carta aos Romanos, o comentário de Martinho Lutero, ele disse assim: eu senti o meu coração estranhamente aquecido. E a partir daquele momento, Deus tomou conta da minha vida de tal maneira que toda a minha vida foi mudada. Cante essa noite para que Deus aqueça o teu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ouvir a tua voz, meu amado. Eu quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Aqueça, Senhor, aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ouvir a tua voz, meu amado. Eu quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ouvir a tua voz, meu amado. Eu quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Eu
eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo, eu te amo, como eu te quero, mais que tudo, te desejo. Você quer Deus? Você quer Jesus na tua vida, meu irmão? Amém, querido? Essa noite você chegou para cá, chegou aqui na igreja e ouviu aqui na mensagem de tratar seriamente o pecado na tua vida, meu querido. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus quer isso na tua vida. Deus quer isso na tua vida, meu irmão. E eu não vou pedir para você levantar a sua mão, mas eu vou pedir para você fechar os teus olhos nesse momento. E você, meu irmão, que vai assumir isso na tua vida, de a partir desse momento, tratar o pecado com seriedade na tua vida, tratar com seriedade a santidade na tua vida, de realmente assumir, meu querido irmão, um papel de santo sobre essa terra. Eu quero convidar você a orar comigo, com seus olhos fechados, nesse momento, essa oração. Pai de eterna graça e poder, ó Senhor, nós nos colocamos diante de Ti aqui essa noite, Senhor, assumindo a nossa posição de santidade em meio, Senhor, a uma geração perversa, a uma geração pecaminosa, a uma geração corrupta. Nós queremos assumir, meu Deus, este papel de separados do Senhor, Pai, e tratarmos seriamente o pecado nas nossas vidas. Nós conhecemos as nossas fraquezas, nós conhecemos as nossas limitações e nós colocamos elas diante do Senhor nesta noite, com o peito aberto, meu Deus, sem nenhum obstáculo, meu Pai. Nós reconhecemos perante o Senhor e confessamos perante o Senhor o nosso pecado nessa noite. Pai de eternidade, Pai de justiça, eu entendo, Senhor, que há pessoas essa noite aqui, Pai, confessando os seus pecados diante do Senhor. Existem pessoas aqui essa noite, Pai, levando com seriedade agora essa mudança de vida, confessando a Ti, Deus, essa noite, que abandonam, Senhor, o pecado, que abandonam essas práticas que não Te agradam, Senhor, e vão assumir, Senhor, das suas vidas, a partir deste momento, para todo sempre, Pai, uma condição de sal e luz sobre esta terra, de como luzeiros resplandecer em meio às trevas, para levar pessoas à Tua presença. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos colocamos esta noite, Senhor, como aqueles que se arrependem, meu Deus, dos passos errados, dos caminhos tortuosos, os que se arrependem, meu Deus, de tudo aquilo, Pai, que não deveria existir nas suas vidas, Pai, para que vivamos vida mansa e tranquila, vida junto com o Senhor, Pai, para todo o sempre, em nome de Jesus, Senhor. Eu te amo, eu te amo. Se você ama o Senhor, cante essa música, toda a vontade do teu coração. Te desejo, eu te amo, eu te quero, mais que tudo, te desejo. Pai de eterna graça e poder, mais do que tudo sobre essa vida, nós Te queremos, nós Te desejamos, Pai. E eu quero despedir o Teu povo essa noite, Senhor, com uma bênção, meu Deus, com uma bênção que venha do Senhor, Pai, para que cada um de nós, Pai, entenda, Pai, que nós fazemos parte dos Teus planos e que, na verdade, Deus, nós somos um plano específico nas Tuas mãos, Pai, e que o pecado rouba, Pai, essa graça de cada uma das nossas vidas. Pai,
leva-nos de volta aos nossos lares. Que a nossa vida, que é uma carreira proposta, uma corrida proposta pelo Senhor, ela seja corrida com perseverança, com os obstáculos removidos, com os pecados removidos, Senhor, para que o Teu povo, Pai, continue com os olhos firmemente sobre o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Pai de santidade, eleva os Teus olhos sobre um povo de santidade e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai como um santo do Senhor. Viva como um santo do Senhor. Trate o pecado com seriedade na tua vida. Deus te abençoe. Dá um abraço no teu irmão. Dá um abraço naquele que está do seu lado. Vai na paz, meu irmão, em nome de Jesus.